Todos estão me ouvindo bem, né, pessoal? Joia. Pessoal, então assim, ó, Sim. a aula de hoje, 30/7, ela oficialmente, né, em termos de sistema, em termos de cronograma, ela seria aí, ela é a nossa última aula do programa Windows, tá bom? Seguindo o material da apostila e seguindo o cronograma da escola, tá bom? Bom, deu para a gente aprender tudo que tem lá no Windows? Não, não deu para aprender e não era o objetivo ensinar tudo que tem lá, porque demandaria mais de tempo e demandaria da gente fazer algumas atividades práticas, né? Tirar dúvidas específicas de alguns alunos, tá bom? O objetivo principal foi fazer algumas apresentações referente à funcionalidade do programa Windows, destacando também o seu papel, a sua função no computador, e a partir daí mostrar alguns elementos que são importantes e que a gente tem que conhecer, tá bom? Então, com relação a isso, a gente até cumpriu uma parte desse trabalho. É claro que é importante que, ao longo das aulas agora, vocês consigam testar isso, colocar em prática, tirar eventuais dúvidas que vão acontecer, tá? Então, assim, o estudo do programa, na verdade, ele continua, o aprendizado do programa, ele continua. O que vai parar para nós aqui é o nosso conteúdo, é o nosso cronograma do programa Windows, tá? Nós vamos, então, finalizar hoje a aula do Windows. A aula do Windows eu vou finalizar ela falando totalmente do painel de controle, tá? Esses itens que estão em vermelho é o que eu pretendo abordar aqui e destacar para vocês, mesmo que eu não consiga fazer em detalhes, né, por conta do tempo, eu pretendo pelo menos estar destacando para vocês a importância desses itens que estão aqui em vermelho. Os itens em azul são os que eu comentei, o que eu fiz uma breve apresentação na aula passada. Mas eu fiz uma recomendação para todos vocês e passei as aulas do professor Miqueias, que seria a aula número 8 e a aula número 9. São as aulas que passam sobre esses conteúdos. E aí sim, essas aulas, mais as dúvidas que a gente eventualmente pode tirar hoje, completaria aí uma visão mais clara, uma visão mais detalhada do programa Windows, tá bom? De qualquer forma, quando voltarmos na aula presencial, provavelmente, né, a gente vai falar sobre isso, a gente vai comentar alguma coisa, porque no online não deu para a gente fazer essa interação. E não tem, como todos os alunos, ter o programa aí por conta do computador, porque muitos alunos assistem aula no celular. Então, é natural que a gente, voltando às aulas presenciais, mesmo que mude de módulo, eu venha a falar do programa Windows, tá bom? Pessoal, o painel de controle na apostila, ele começa na página 45 e ele vai até a parte final da apostila praticamente. Então são muitos recursos no painel de controle, tá? Professor, a gente tem que aprender todos, né? Deixa eu fechar aqui o WhatsApp, pessoal. É, a gente tem que aprender a usar todos eles, né? A gente tem que estudar todo o conteúdo do painel de controle? Não necessariamente, tá, pessoal? É muita coisa, é muita coisa. Eu recomendo sim a gente, ao longo do tempo, ao longo do uso do computador, eu recomendo que a gente vá olhando o painel de controle e vá vendo as ferramentas, né, os ícones, e aquelas que mais nos interessam, aquelas que de repente despertam uma curiosidade sua ou uma necessidade sua de usar. Por exemplo, aí eu vou dar alguns exemplos aqui, tá bom? A parte de contas de usuário eu acho muito interessante, a parte de personalização, que é a parte que a gente pode modificar a aparência do Windows, a aparência da janela, o comportamento entre o programa e o usuário. Essa parte de sistema eu vou apresentar hoje, vou comentar novamente, ela é fundamental que a gente tenha uma ideia sobre ela. E aí ele tem aqui uma parte de segurança, que é o Windows Defender, que é o Firewall. Então são itens que vale a pena a gente conhecer. Como eu comentei, não vou poder tratar todos eles agora, porque nós temos aqui 30, 40 minutos e realmente passa tudo muito rápido, tá bom? Bom, Jane, então a gente vai aqui para a apresentação desse conteúdo. Depois eu interrompo a aula, né, para dar um recado para vocês, para saber se tem mais alunos novos, aí eu dou o recado. Vou falar então, pessoal, dos programas e recursos, tá? Se vocês quiserem fazer alguma pergunta específica para mim, não tem problema.
pode falar, pode me chamar, eu paro de falar e aí eu vou ouvir vocês, tá bom, gente? Então, pessoal, eu vou aqui na parte dos programas e recursos, tá bom? Então, aqui na parte de programas e recursos, vamos ter aqui na nossa apostila, ó, deixa eu ver aqui onde é que está na apostila, ó. Painel de controle, região, opções, anotações, cadê? Não estou vendo aqui. Eu vou abrir lá o painel de controle no início, tá, pessoal? Ó, vou lá na página 45. Eu vou procurar por aqui, então. Talvez não esteja no índice, mas deve ter algum conteúdo aqui tratando dele, tá bom? Então, teclado, eu falei um pouquinho, idioma, fonte, eu falei na semana passada. Então, a gente tem bastante recursos aqui, e aí eu estou folhando aqui a apostila. Essa aqui é a área de personalização, tá? Do programa Windows. Modo de aplicativos, lista de atalhos, barra de ferramentas. Tá bom. Eu vou minimizar aqui a parte da apostila e vou abrir o painel de controle do meu computador. Para isso, ó, clico no botão iniciar e digito lá painel de controle. Como eu disse, tem outras formas de abrir o painel de controle, essa aqui é uma delas. Então, gente, ó, com o painel de controle aberto, na aula passada, eu apresentei para vocês que o painel de controle pode ser mostrado através de categorias, tá vendo? Ó? Lista de categorias. Ou ele pode ser mostrado através de ícones grandes, ou podemos também vê-los em ícones pequenos, tá? Para nossa aula aqui, por uma questão de facilidade, eu vou trabalhar com ícones grandes, tá bom? E aqui, ó, eu vou procurar a parte de programas e recursos, que é um item que eu acho muito importante para a gente, ó. Tá ele aqui. Agora eu vou chamar lupa do programa Windows para me trabalhar com o zoom, porque aí quem tiver aí no celular, numa tela menor, poder acompanhar aqui a imagem que eu vou abrir, tá? Ó, então eu abri a lupa e eu vou aumentar aqui a imagem da tela. Ô, Bacana, ó. professor, Oi, esse é o painel de controle? não entendi. Esse é o painel de controle? Esse é o painel de controle, tá, gente? Ó, esse é o painel de controle e agora aqui, ó, aqui em cima está com a janela aberta, deu um zoom, né? Ele agora novamente, ó, está mostrando por categorias, tá? Por categorias, pessoal, é por grupo, grupo de programas, de acordo com alguma afinidade entre eles, tá vendo? Ó? Eu prefiro trabalhar aqui, ó, com ícones grandes, tá? Porque aí eu vejo todos os ícones, né? Vejo os nomes deles, e eu vou me acostumando, eu vou me familiarizando, tá bom? O que eu gostaria de apresentar para vocês, como não vou poder mostrar todos, assim, eu tento mostrar os mais que eu acho, né, os mais relevantes, tá bom, pessoal? Então, por exemplo, um deles que eu acho é o Programas e Recursos. Quando você abre o Programas e Recursos, o que o Windows faz é mostrar no seu computador todos os programas que estão instalados, que foram instalados depois que o programa Windows começou a gerenciar o seu computador. É interessante destacar para vocês, pessoal, que quando vocês instalam o programa Windows, essa área aqui, ó, programas e recursos, aqui, ó, ela vem vazia, não tem nenhum programa. Aí, se você instalar no seu computador, por exemplo, ó, o Zoom, né? Aí você vai ter o Zoom aqui nessa área. Se você instalar aqui o Google Chrome, então se a gente procurar aqui, ó, eu vou ter um ícone do Google Chrome. Essa área aqui, pessoal, é somente para me gerenciar os programas que estão no meu computador. Não é aqui que eu uso o programa. Para usar o programa é lá normal, né? É no botão iniciar e usar aqui normal. Essa área é só para mim poder, por exemplo, remover um programa. Ah, não uso mais esse programa Dev C++, quero tirá-lo. Eu clico nele 2 vezes, ou então eu clico em desinstalar e ele vai remover o programa para mim, tá bom? Existem também alguns programas, pessoal, que quando você faz isso, ele pergunta se você quer fazer alguma alteração nele. Ao invés de remover, ele pergunta se você quer somente alterar. Tá? Então, aqui eu tenho vários programas que eu uso, de uma forma ou de outra eu uso. Uma dica que eu posso dar para vocês aqui é o seguinte, pessoal. Eu reconheço aqui todos esses nomes que estão aqui, tá? Como programas que eu uso e a função deles, tá? Mas uma dica que eu dou para vocês, para quem está começando agora, é assim, ó, vou dar aqui 2 exemplos. Um deles é uma situação que vocês conhecem.
Google Chrome. Ou seja, se eu perguntar para vocês o que é o Google Chrome, a maioria de vocês vai me passar que é o navegador, que é o programa que a gente usa para acessar as páginas da internet. E é isso mesmo, o Google Chrome ele faz isso. Então, reparem que nós sabemos, né, ou nós conseguimos rapidamente saber o que faz esse programa. Porque eu tenho certeza, pessoal, se vocês colocarem lá no Google, lá na internet, ó, se abrir aqui a internet, ó, e colocar lá no Google o que faz, né, o Google Chrome, você vai ver lá na internet que ele vai trazer algumas respostas dos sites dizendo que esse programa é um navegador tal. Então, ó, a mesma coisa serve para os demais programas. Por exemplo, ó, deve C++, né? Faz de conta que eu não sei o que faz esse programa. Eu não queria entender o que esse programa faz, queria saber se eu posso deixar esse programa aqui, se eu tenho que deixá-lo aí. Então, olha o que eu faço. Ó. Eu vou lá na internet, eu vou lá no Google e eu vou pesquisar ó, o que ou para que serve, né? Ó, para que serve o programa deve ser mais. Aí eu vou pesquisar, né, o que faz esse programa, porque esse programa está no meu computador. Aí eu tenho aqui, ó, para facilitar o desenvolvedor, o desenvolvimento e compilação de um programa em C. O Deve C++ oferece um ambiente que integra um editor de texto e um compilador para a linguagem C. O compilador usado pelo Deve C++ é o famoso GCC e aí GNU Compiler, tá? Então ele me dá alguns detalhes do programa aqui. Então o que eu estou passando para vocês é assim, gente, ó. Hoje em dia, com acesso à internet, situações como essa aqui, ó, dificilmente eu fico sem entender, né? Por exemplo, o que será que faz esse Lightworks aqui, né? Para que serve o Lightworks? Vou pesquisar lá na web. Aí você vai ver a função desse programa, o que ele faz. Então, a ideia de programas e recursos é mostrar para vocês os programas que estão instalados no seu computador. Aqui você consegue remover esses programas e você consegue ter detalhes do programa. O ano de instalação dele, a versão atual do programa. Então, parece que isso aqui não serve para nada, mas na prática serve sim. É muito importante para nós saber com relação à situação dos programas que estão rodando nos nossos computadores, tá bom? Vou tirar o zoom aqui, porque a tela eu acho que fica ruim para vocês, ela fica pulando, né? E aí, lá no PowerPoint, novamente, gente, ó, eu vou mostrar para vocês que eu vou comentar agora a parte de sistema. Também é um item que eu acho que todo mundo deve conhecer, todo mundo deve usar, é a parte do sistema. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas perguntam, como que é o seu computador? Qual é a configuração dele? E aí a gente não consegue responder de forma correta ou adequada, né? De falar, eu acho que ele tem tanto de memória, eu acho que ele é o sistema tal. Então, quer dizer, não é uma informação precisa. Se vocês abrirem o ícone sistema do painel de controle, ele vai dar detalhes do seu programa. Então, olha o que acontece aqui no meu painel de controle, quando eu abro o ícone sistema, ó, dou 2 cliques nele, aí ele me informa, ó, o Windows 10. Já sei que meu computador é o Windows 10. Vou dar um zoom aqui para vocês verem o que nós conseguimos perceber aqui. Ó. Ele fala para mim sobre a memória do meu computador. Memória instalada, 4 GB. Ele está dizendo que o meu computador tem 4 GB de memória RAM. Processador. Está dizendo que o meu processador é um i5-2410, é uma CPU de 2,30 GHz. Uma máquina razoável, né? Ele também diz que o meu sistema ele está operando em 64 bits, tá vendo? E aí ele me dá outros detalhes aqui, outras informações. E nessa tela aqui, pessoal, nessa tela sistema, eu consigo aqui no meu lado esquerdo fazer outras consultas referente ao meu computador, ao meu sistema, tá bom? Então é assim, ó, de uma forma simples, se você quiser saber que processador você tem, quanto você tem de memória e que Windows você está usando, basta você abrir o painel de controle e no painel de controle procurar um ícone sistema. E aí ele vai trazer essa informação, tá bom? Eu vou dar uma dica aqui para vocês bem interessante, ó.
Temos mais um aluno novo aqui na nossa turma, que entrou agora, que é o Gleidson. O Gleidson saiu? Eu ia falar que o Gleidson entrou na aula, ele acabou de sair, pessoal. Tá bom, gente, ó. É possível também você abrir o ícone sistema aqui, ó, no botão iniciar, ó. Se você clicar sistema, o Windows ele vai procurar, vai pesquisar, ele vai achar um ícone, um programa chamado sistema, que é o sistema do painel de controle. Então, na realidade, pessoal, todos esses nomes que estão no painel de controle, basicamente, a gente consegue abrir eles direto, de forma direta, tá bom? Bom, aí eu gostaria agora de falar para todos os alunos aqui o seguinte, ó. Eu não sei aqui se tem alguém que não assistiu a aula passada, ou se tem alguém que assistiu a aula passada, mas não está entendendo nada dessa questão de painel de controle, tá bom? Então, se eu tenho algum aluno aqui que não está entendendo nada do painel de controle, antes de eu começar a falar para você desse monte de ícone que tem aqui, ó, tudo isso, antes disso, pessoal, é muito importante que você entenda o seguinte, ó, painel de controle é uma área do programa Windows, onde ele apresenta vários recursos, vários elementos para a gente modificar o Windows, modificar o funcionamento do Windows, configurar os recursos do Windows, tá bom? Você pode usar o nome também assim, ó, personalizar o funcionamento do Windows referente à tela, à impressora, à área de segurança, à internet, a usuários, a dados. Então, assim, o painel de controle, ele permite a gente modificar uma série de coisas do programa Windows, tá bom? A gente pode explicar isso para uma pessoa de uma forma simples, né? Mas você também pode explicar de uma forma um pouco mais sofisticada, abordando uma questão um pouco mais técnica, tá bom? O que eu aconselho a vocês é procurarem estar cada vez mais melhorando essa forma de vocês descreverem essas situações, falarem sobre esses assuntos, tá bom? É muito chato, gente. Por exemplo, ó, vocês assistiram a minha aula aqui. É muito chato, por exemplo, um aluno falar, nossa, o professor deu uma aula lá, do negócio lá, de uma coisa lá. Quer dizer, né, que negócio lá, que coisa lá, tá bom? Então, olha como é bacana quando o aluno fala assim, o professor deu uma aula sobre o painel de controle. Eu não entendi tudo, entendi alguns recursos, alguns elementos. Depois eu, tá vendo? Ó? Aí depois você pode fazer uma revisão, pode fazer um complemento do estudo. Mas olha como você teve uma direção. Ó. Você viu algumas coisas do painel de controle, entendeu alguns recursos, mas outros não. Então, pessoal, essa forma de vocês falarem, mesmo com um parente de vocês sobre o que nós estamos estudando, estamos vendo, é muito importante, tá? Cada vez mais que vocês dão um passo nessa direção, vocês vão perceber que vocês vão conquistando mais espaço, tendo mais atenção e tendo mais respeito quando vocês começam a falar as coisas, as pessoas querem ouvir o que você está falando porque sabe que você é uma pessoa que procura desenvolver e não fica apenas no o negócio lá, a coisa lá, né? Tá bom? É claro, às vezes foge o nome da nossa cabeça ali naquele momento e aí vem lá, aquele negocinho, eu esqueci o nome. Normal, tá, pessoal? Eu também, comigo acontece isso. Mas na maioria das vezes a gente tenta trabalhar o nome adequado dos recursos, da situação. Bom, alunos, agora vamos fazer o seguinte, ó. Vamos concluir essa parte aqui, ou antes de concluir, eu vou dar um recado para vocês, tá? Então, eu vou falar de barra de tarefas e data. Mas antes de falar deles, eu queria dar um recado para todos. Um recado bem bacana, tá? É o seguinte, ó. Nós devemos voltar às aulas presenciais já na semana que vem. Provavelmente, eu acho que vocês já devem estar sabendo, eu acho que não é tão novidade assim, né? Quando é que nós vamos voltar, pessoal? Na semana que vem, nós vamos voltar na quinta-feira. Na quinta-feira é dia 6, tá bom? De qualquer forma, as aulas de vocês serão terças e quinta, toda terça e toda quinta, tá? É que semana que vem a gente começa no dia 6. Aí na outra semana, né, a semana seguinte, as aulas serão na terça e na quinta. Que horário, professor? O mesmo horário, tá bom?
das 3h30 em diante. Tá certo, pessoal? Eu acredito, tá, que a gente tenha mais alunos na turma, tá? Eu percebi que alguns alunos não conseguiam acompanhar a nossa aula por questões de técnica, ou por questão de internet, ou por questão de equipamento, de celular e tudo mais. Então, acho que no presencial a gente deve ter mais alunos. Outro detalhe, eu queria que vocês conversassem com os pais de vocês, caso eles perguntem e vão perguntar, como é que vai ser isso, né? Nós teremos que seguir alguns cuidados, como por exemplo, ó, todo aluno vai ter que ficar de máscara dentro da escola, inclusive os funcionários e professores, tá bom? Não será mais permitido o aluno ficar nas dependências da escola depois que acabar a aula. O aluno vai ter que ir embora. Lógico, a gente não vai expulsar o aluno, tá bom? Mas ele vai dizer que ele não vai poder ficar lá por muito tempo, né? A escola tem um bebedouro lá, para quem não conhece ainda, e é onde os alunos iam lá para tomar água e tal, mas isso concentra aluno. Então a escola pede que cada aluno leve uma garrafinha d'água, e aí, claro, se necessário, pode encher lá, mas não vai usar o bebedouro, né, como antes, tá bom? E na sala de aula, nós teremos um aluno ocupando uma carteira, né, uma cadeira, e uma outra cadeira livre, depois um outro aluno ocupando a cadeira e uma outra livre, e assim sucessivamente, tá bom? Tem outros detalhes que a gente vai recomendar a vocês, tá bom? Mas aí na aula presencial eu explico direitinho para vocês, eu oriento vocês. Então, de antemão, fiquem todos atentos. Na semana que vem eu não vou entrar em live, tá bom? Não vai ter aula live, eu vou estar tendo aula presencial na Unidade da Penha, tá? Na Unidade da Penha, às 15h30. Ô, David, eu estou avisando os alunos que na semana que vem as aulas serão presenciais e ela começa na quinta-feira, dia 6, tá? É no mesmo horário. Pessoal, se eu tiver algum aluno aqui que é de São Mateus, então você vai ter aula lá em São Mateus. Pode ir lá na escola às 15h30, no dia 6, que você vai ter aula lá, tá bom? Eu, professor Orlando, eu vou dar aula na Unidade da Penha, tá bom? Então, recado dado, tá bom? Eu vou relembrar vocês depois lá no nosso grupo, para quem não assistiu a aula saber que a gente vai ter a próxima aula já presencial, tá bom? Voltando aqui para a ideia da nossa aula, pessoal, eu queria tentar concluí-la aqui falando de barra de tarefas e de data e hora. Eu vou para data e hora porque é mais simples, ó. Atualmente, gente, para a gente usar a internet, tá? Quando você vai usar a internet, alguns sites, oficialmente, eles pedem que o sistema, né, o computador, esteja com a data e com a hora corretas, atualizadas. Principalmente sites que fazem operações financeiras ou loja virtual. Então, a maioria dos sites, tá, eles verificam, e o próprio navegador verifica de forma online se a hora e a data está correta. Se não tiver, ele vai dar um alerta para que você faça essa correção. Para corrigir isso, gente, é relativamente simples. Ó. O painel de controle, ele tem lá um item chamado data e hora, que vai permitir vocês estarem corrigindo, né, modificando a data e a hora. É possível aqui também você fazer algumas configurações regionais da data e a hora. Mas se você quiser chegar aqui de uma outra forma, só. Basta você dar 2 cliques aqui embaixo, ó, no reloginho, na data e na hora, ó, aí ele vai mostrar para você aqui, ó, configurações de data e hora. E aí aqui eu vou poder também fazer as minhas alterações da data e a hora, tá? Antigamente, gente, isso era só um detalhe, tá? Mas hoje em dia, devido ao uso da internet, os computadores precisam estar com a data e a hora atualizado, tá bom? Uma dica aí é porque alguns computadores não apresentam a data e a hora correta, é porque o computador ele tem uma bateria, e essa bateria possivelmente ela está ficando fraca, e aí ela não consegue manter, atualizar a data e a hora. Barra de tarefas, pessoal. Barra de tarefas é, na verdade, essa área aqui embaixo, tá bom? É onde eu vou clicar aqui no botão iniciar, ó. O botão iniciar, ele fica na barra de tarefas. A data e a hora aqui, ó, ela fica na barra de tarefas. Eu vou dar um zoom aqui para vocês perceberem, ó. Vocês vão observar comigo aqui, ó, que o meu computador está com vários programas, ó, abertos, ó. E esses programas, eles são, ó, apresentados
na barra de tarefas, como ícones pequenos, tá vendo? Então, esse é o papel da barra de tarefas. E é aqui, ó, que eu consigo procurar, que eu consigo pesquisar um programa. Por exemplo, quando eu digito Calc, ele automaticamente me dá o acesso à calculadora. O que acontece, pessoal? Existe a possibilidade de você modificar o comportamento da barra de tarefas, tá bom? Vamos usar aquela palavra bonitinha, né? Ó, personalizar a barra de tarefas. Ou seja, você pode colocar aqui alguns critérios de como você quer que a barra de tarefas ela opere, tá bom? Aqui eu puxei ela através de um atalho, quando eu cliquei com o botão direito do mouse aqui, ó, tá vendo? Ó? Mas se eu for lá no painel de controle, né, se a gente acompanhar aqui o painel de controle, eu vou encontrar aqui a possibilidade de fazer alterações na barra de tarefas. Isso aqui, gente, é muito parecido com aquele recurso de personalização, tá? Que é essa parte aqui do Windows, que permite a gente modificar a área de trabalho, as janelas, tá bom? Então, é bastante parecido, ou seja, é uma forma da gente poder fazer ajustes no comportamento visual do programa. Aqui no meu topo aqui, ó, vou mostrar para vocês aqui, ó, eu tenho um ícone referente à barra de tarefas. A parte que quando eu clicar nele aqui, ó, ele vai abrir aquela janelinha que eu estava abrindo para vocês, já permitindo que eu faça uma série de modificações. Essas modificações, lembrando, tá, pessoal? É apenas de como ela vai se comportar, tá bom? Então, a gente pode modificar para deixar de acordo com o nosso gosto, com a nossa necessidade, tá? A maioria das pessoas não mudam essas coisas, tá, gente? Porque elas desconhecem, elas têm medo de alterar, né, de bagunçar o sistema. Então, geralmente, só mexe aqui pessoas né, que são mais assim, afinadas com relação a essa questão de como os programas funcionam, entender melhor a questão do sistema operacional. Então, uma série de coisas do painel de controle, muitas pessoas sequer sabem que existe, tá? Outras que sabem que existe, têm receio de modificar, têm receio de abrir, tá? Bom, eu aconselho a vocês continuarem com estudos do painel de controle. E quando você sentir segurança em mudar um item, você deve mudar, tá bom? É claro que você não deve mexer, não deve mudar, não deve alterar ícones, conteúdo que você ainda não domina, ou conteúdos que estão relacionados ao sistema, ao funcionamento do Windows, ao comportamento de como os programas funcionam diretamente. Eu abri para vocês aqui, ó, uma área chamada ferramentas administrativas. Eu tenho aqui uma série de coisas referente à parte de como meu computador funciona a nível de programas e recursos, tá? Então, essa é uma área que, para a gente poder modificar, requer um pouco mais de estudo, de conhecimento. E o programa Windows, pessoal, diferentemente de como ele era no passado, o programa Windows hoje ele traz segurança. Ou ele tem uma proposta de trazer uma certa segurança ao usuário. Ele traz, por exemplo, ó, o Firewall do Windows. O Firewall, pessoal, é um programa que ele habilita para ele controlar o acesso ou a comunicação do seu computador com outro computador em rede, ou mais precisamente na internet. Então, é importante que o firewall do Windows fique ativado, fique ligado. Para isso, ó, basta você clicar aqui, ó, e ativar ele aqui, ó. Tá vendo? Ó? Ativar ou desativar o firewall. Basta você fazer isso, tá? Mas além do firewall, existe um outro programa chamado Windows Defender. E para quem nunca ouviu falar do Windows Defender, ele praticamente é um antivírus, tá? Ele se comporta, né, como se fosse um antivírus. Ele fica verificando ali programas que são que querem entrar no nosso computador ou que são instalados no nosso computador. Ele checa essas operações alertando o usuário se ele pode ou não fazer esta operação, tá bom? Então, o Windows ele oferece hoje alguns recursos de segurança, né? Não é 100%, né, pessoal? Tipo assim, é infalível, eu habilitei o firewall, nunca mais vou pegar vírus, nunca mais serei invadido, né? Ninguém vai invadir meu computador. Não, infelizmente não é tão simples assim, tá? Mesmo você com antivírus, mesmo com programas de segurança habilitado, você corre sim o risco de pegar vírus ou o risco de ter programas espiões no seu computador, programas desse tipo, tá? Os motivos são vários que podem chegar a esse ponto,
em sala de aula, de forma presencial, se vocês quiserem que eu fale sobre isso de forma um pouco mais detalhada, né, com situações mais específicas, eu posso estar falando, tá bom? Bom, alunos, essa aqui é a parte do painel de controle. Vocês estão vendo aí a tela do painel de controle. Eu vou levar vocês até a apostila agora, tá? A apostila do programa Windows, para a gente fazer lá uma checagem e uma finalização nessa questão do painel de controle, tá bom? Então, pessoal, ó, como eu citei para vocês aí, ó, o painel de controle, né, na apostila, ele vai começar a partir da página número 50, página que era aqui, deixa eu pegar aqui para nós vermos, tá bom? A partir da página de ferramentas, né? Bastante coisa, né? Opa, passou, tá, gente? Eu vou lá no início. Aqui, ó. Então, gente, ó, o painel de controle, pessoal, ele vai iniciar a partir da página 45. Então, reparem, gente, que são muitas páginas referente ao painel de controle. Na apostila de vocês, vocês têm cada tela, cada explicação de cada item. O que eu peço para vocês é que sejam curiosos, sim, tá? Então, se você está vendo aqui, ó, opções de pasta, e de repente é uma curiosidade sua, porque eu não detalhei, eu não falei, sabe o que é opção de pasta? Vai lá na página 52, dá uma lida nela. Se você tiver o programa aí, o seu computador, vê lá se bate, se existe mesmo esse item lá, né? Abre o item para ver como é que é. Contas de usuário também, está na página 60. Na verdade, tudo que tem aqui, está na apostila, tem no seu Windows, Windows 10, Windows 7, Windows 8.1. Muda quase pouco entre eles referente a essas questões do painel de controle. E isso aqui a gente pode dividir, como eu falei, como nós vimos lá no próprio exemplo, em grupos ou categorias, né? Posso dividir por segurança, por personalização, por performance, tá bom? Então tem as formas da gente dividir isso, tá bom? Vou minimizar essa janela aqui, pessoal, e vou puxar a nossa telinha de final de aula aqui. Lembrando a vocês, tá aqui a nossa telinha de final de aula, né? Ó. Lembrando a vocês, então, do recado que eu dei, do retorno às nossas aulas a partir da semana que vem, às 3h30, né? Eu, né, com alguns alunos, na Unidade da Penha. Quem mora nas imediações de São Mateus vai estudar em São Mateus. Gente, oficialmente, na semana que vem, eu teria que estar abordando o início do programa Word, mas provavelmente isso não vai acontecer. É bem provável que a gente tenha algum aluno novo, é bem provável que a gente faça uma apresentação entre nós aqui, nós acabamos nos conhecendo de forma presencial, né, porque a gente só se fala virtual aqui, e aí eu vou poder fazer alguma revisão de alguma parte do programa Windows, tá bom? Então, não acredito que na quinta-feira já entre na primeira aula falando do programa Word, tá bom? Bom, eu agradeço a presença de todos vocês aqui, tá? Agradeço aqui a presença do David, da Daniela, da Jeane e do Robert. Está faltando alguns alunos aqui. A aula está sendo gravada, eu vou colocar depois lá no nosso grupo, tá bom? E chegamos ao final da aula e ao final do programa, né, do curso do Windows, tá? Essa aula foi dedicada ainda ao painel de controle e é extremamente importante que vocês continuem fazendo os estudos. De preferência, acompanhem naquelas aulas que estão gravadas e também na apostila de vocês, tá bom? Daniela, você quer fazer alguma pergunta? Não, professor, está Não. tudo bem. David, quer perguntar alguma coisa? Não. Não, tudo tranquilo? David, você vai estudar na Penha ou em São Mateus? Na Penha. Ah, então nós vamos nos conhecer lá, então. Você, o Robert, a Jane também, eu acho que os demais vão lá, né? Robert, você vai para a Penha também? Sim, professor. Oi. Na quinta vai ser o mesmo horário que aqui? Vai 3h30? ser o mesmo horário, às 15h30, tá bom? Gente, ó, se por algum motivo vocês precisarem mudar de horário, coisa desse tipo, não tem nenhum problema, tá bom? Lá na escola, na recepção, vocês podem estar informando essas situações que eles vão oferecer lá para vocês uma opção, tá bom? Podem ficar tranquilos, tá legal? Então, gente, ó, agradeço a presença de vocês mais uma vez. Foi muito bom trabalhar com vocês assim, né? Dando aula online, tá? Para mim
Foi uma novidade, foi uma experiência boa, tá bom? Eu acho que tem alguns pontos que a gente pode estar melhorando aqui, tá? E aí eu vou procurar ver como é que é isso daqui, mas o fato é que a nossa previsão é voltar para as aulas presenciais, tá bom? Então eu marquei aqui a presença de vocês, como sendo a Jane, a Daniela, a David, o Robert, e teve algum aluno que entrou e acabou saindo, depois eu pego o nome dele aqui, tá bom? Ô, Rodrigo. O Rodrigo, muito bem pensado, muito bem lembrado, David, o Rodrigo. Pessoal, se não tiverem mais nenhuma dúvida, eu então encerro a aula aqui e fica para a gente se encontrar na semana que vem lá na Penha. Tá bom, pessoal? Tá. Tá. Isso. Então, boa tarde a todos, gente. Obrigado, viu? Boa tarde.